E nesse nosso tópico do adicional de transferência, nós temos que fazer dentro daquele formalismo. Primeiro, coloca o título adicional de transferência. Primeiro parágrafo, o autor pleiteia o adicional de transferência. No segundo parágrafo, a gente traz por que ele está errado, que é o que vale ponto na sua prova. Traz o fundamento, traz a súmula, traz a OJ, a lei, o que for no caso em questão. E vem com a conclusão final, que é dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. Vamos ver como que eu escreveria na prova esse tópico? Vamos lá. O autor pleiteia adicional de transferência. Parágrafo 2º. Referido pedido não merece amparo. Os requisitos para a percepção do adicional de transferência são provisoriedade e mudança de domicílio, conforme previsto no artigo 469 caput e parágrafo 3º da CLT. No caso em questão, a transferência se deu em caráter definitivo, não cumprindo os requisitos cumulativos. Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. Então, bem tranquilo. Vocês estão começando a pegar como que fica esse formalismo do mérito, gente? É sempre nesse mesmo padrão. Vamos ver, então, o que mais que o Henriquinho Fiuza pediu na ação trabalhista dele. Vamos lá. Alegou que, quando da quitação das verbas rescisórias, seu empregador não efetuou o pagamento das férias proporcionais do ano de 2009, requerendo, assim, seu pagamento, bem como da multa do artigo 477, parágrafo 8º, já que efetuado o pagamento das verbas rescisórias apenas no dia 27/10 de 2009. Então, nesse ponto, a gente tem aqui 2 pedidos do autor. Então, eu coloco separado para não ficar confuso. Ele pediu férias proporcionais do ano de 2009 e ele pediu multa pelo atraso no pagamento das verbas, porque ele falou que as verbas só foram pagas dia 27/10. Então, ele está mencionando que está atrasado, que se o empregador pagou dia 27/10, está atrasado. A gente tem que ver, porque na contestação eu tenho que achar por que o pedido do autor está equivocado, não é isso? Então, quanto às férias proporcionais de 2009, gente, você iria lá no seu índice emissivo, em férias proporcionais, não é isso? E aí você acharia a fundamentação, né? Vai no índice emissivo, em férias proporcionais, e aí, se não tiver essa remissão, eu quero que vocês façam ela para mim, artigo 146, parágrafo único da CLT, e súmula 171 do TST. E aí vocês vão achar lá, nós não falamos, a gente não está defendendo na nossa contestação que foi justa causa, gente. Na justa causa, tem pagamento de férias proporcionais? Não. Na justa causa não tem pagamento de férias proporcionais, que são as do último ano ali. Ele foi dispensado em 2009, não é isso? Ou seja, as férias proporcionais, quando eu falo de justa causa, elas não existem. O empregado não tem direito a férias proporcionais. Isso está lá no artigo 146, parágrafo único da CLT, e está na súmula 171 do TST também. Para dar uma olhadinha nesses dispositivos, dá uma lida, mas você vai ver que é exatamente isso que está falando. Ele fala, nos casos de dispensa imotivada, fala, salvo nos casos de justa causa, não tem férias proporcionais. Quando a forma de extinção é justa causa, não tem férias proporcionais, tá bom? E aí, como que ficaria escrito esse tópico aí na nossa peça, naquele mesmo padrãozinho? Vamos lá. Eu colocaria o título, que são férias proporcionais. Primeiro parágrafo, o autor pleiteia férias proporcionais. Segundo parágrafo, referido pedido não merece amparo. O artigo 146, parágrafo único,
bem como a súmula 171, estabelecem que as férias proporcionais não serão devidas no caso de extinção do contrato por justa causa. No caso, a dispensa ocorreu por justa causa do empregado, desídia. Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. Então, a gente tem que esse empregado não tem direito às férias proporcionais, tá bom? Bem tranquilo esse tópico. Gente, é sempre assim, eu quero que vocês façam a peça, leiam um pedido, porque você fez o organograma. Nós não estamos dentro do nosso mérito. Quando você já identificou isso aqui, você já escreve, e no mérito eu quero que vocês façam do jeito que eu estou fazendo. Lê um pedido, contesta. Lê outro pedido, contesta. Porque na nossa contestação, a gente está colocando defeito na ação trabalhista, ok? Então, vamos lá. O próximo pedido que o Henriquinho Fiuza fez foi de uma multa de atraso no pagamento das verbas rescisórias, porque ele falou que as verbas foram pagas no dia 27/10. E aí eu teria que saber qual é o prazo que a lei estabelece para pagamento de verbas rescisórias. Quando você vai lá no seu índice emissivo em multa, provavelmente vai estar lá, e se não tiver, você faz a remissão, artigo 477, parágrafo 6º, mais parágrafo 8º. No seu índice emissivo, faz essa remissão para mim. E a gente tem o seguinte, o parágrafo 6º do artigo 477, ele traz duas hipóteses de prazo, da linha A e da linha B. Na linha A, ele fala que o prazo é de 1 dia após a dispensa, a comunicação da dispensa. E a linha B fala que o prazo é de 10 dias. Ó, gente, desculpa. Aqui na letra A é de 1 dia após a extinção do contrato. Qual que é a diferença? Porque a extinção do contrato é com a projeção do aviso prévio, tá? E o prazo da linha B é de 10 dias após a dispensa, após a comunicação da dispensa. Então, quer dizer que o artigo 477, parágrafo 6º, ele traz duas hipóteses de prazo para pagamento de verba rescisória e entrega de guia. Ele fala, olha, para pagar a verba rescisória e para entregar a guia, o empregador tem que pagar 1 dia após a extinção do contrato. E aí eu tenho que ter na minha cabeça que quando fala extinção do contrato é com a projeção do aviso prévio. E ele traz que o pagamento das verbas e entrega das guias deve ser feito 10 dias após a dispensa, após a comunicação da dispensa. Uai, Isa, são 2 prazos. Como que eu vou saber qual eu vou utilizar? Você define qual é o prazo que o empregador tem que utilizar se fazendo a seguinte pergunta, o aviso prévio, ele foi trabalhado ou não foi? Se o aviso prévio, então a pergunta para se definir se o prazo que o empregador deveria ter cumprido é o de 1 dia, ou se o prazo que o empregador deveria ter cumprido era o de 10 dias, você tem que se fazer a seguinte pergunta, o aviso prévio foi trabalhado ou não? No nosso exemplo, como ele foi mandado embora por justa causa, o aviso prévio não foi trabalhado, até porque na justa causa não existe aviso prévio. Então, se não existe aviso prévio, não tem como ele ter sido trabalhado. E aí, se você me responde que o aviso prévio foi trabalhado, o prazo que o empregador tem que cumprir é de 1 dia após a extinção. A extinção é com a projeção do aviso prévio. Então, depois da projeção, acabou a projeção, 1 dia depois, o empregador tem que pagar as verbas. Agora, se você me responder que o aviso prévio não foi trabalhado, aí o prazo que o empregador tem para pagar as verbas e entregar as guias é de 10 dias após a dispensa. No nosso exemplo, como foi justa causa, não tem aviso prévio, então o aviso prévio não foi trabalhado, porque se ele não existiu, não tem como ele ter sido trabalhado. Então, o prazo do empregador para pagar as verbas, no exemplo do Henriquinho, era o de 10 dias. 10 dias da dispensa. E vamos olhar lá no exercício
Olha lá, gente. Ele mesmo contou para a gente que ele foi dispensado por justa causa em 18/10. E ele fala que o pagamento foi feito 27/10. Como o prazo do empregador era de 10 dias, vocês não concordam que o empregador pagou dentro do prazo da lei? E o empregador, ele só vai ter que pagar a multa se ele pagar as verbas fora do prazo. O próprio autor mencionou que as verbas rescisórias foram pagas dia 27/10/2009. E o prazo do empregador, no caso do Henrique, era o prazo de 10 dias. Então, esse prazo foi cumprido. Tá claro para vocês? Então, não tem multa, porque a multa do 477, parágrafo 8º, porque o parágrafo 6º traz os prazos. O parágrafo 8º traz a multa, que é no valor de um salário mensal. Essa multa só é devida quando existe atraso. E no caso do Henriquinho Fiuza, não existiu atraso. Então, esse pedido dele tem que ser julgado improcedente, tá bom? E aí, nós vamos montar essa estrutura desse nosso mérito, que é o 5º pedido do autor, o 5º pedido do Henriquinho, naquele mesmo formalismo de sempre. Eu coloco o título e venho com os 3 parágrafos. Vamos ver, então, como que eu escreveria esse tópico? Vamos lá. Título, multa. Primeiro parágrafo. O autor pleiteia o pagamento da multa do artigo 477, parágrafo 8º. Referido pedido não merece amparo. O artigo 477, parágrafo 6º. A linha B da CLT, coloca que é da CLT, tá, gente? Prevê o prazo para pagamento das verbas rescisórias, qual seja 10 dias da dispensa, quando não houver aviso prévio. No caso, as verbas foram pagas dia 27/10, portanto, dentro do prazo de 10 dias. Conclusão. Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. Então, todos os méritos da nossa contestação, elas são sempre nesse mesmo formalismo. Li o que o autor pediu, rebato, para não perder tempo na hora de fazer a prova. Li o que o autor pediu, rebato, tá bom? Vamos ver, então, o que mais que o Henriquinho Fiuza pediu aí na ação trabalhista dele. Pleiteou a integração da parcela de participação nos lucros e resultados da empresa em sua remuneração, já que de natureza salarial e paga nos meses de março e dezembro de todo o ano. Então, eu vou apagar aqui, gente, porque está ficando muito cheio, porque a minha peça está muito grande, lembrando que da OAB não vai ser grande assim não, tá, gente? É só para a gente treinar muito, que eu estou fazendo ela grande desse jeito. Então, a gente foi aqui para o nosso próximo tópico. O Henriquinho Fiuza, ele pediu que a participação nos lucros e resultados integre a remuneração dele, porque ele falou que a PLR ou PLR tem natureza salarial. Essa é a alegação dele. Então, você vai no seu índice emissivo onde? Em participação nos lucros e resultados. E aí, tem que estar lá no seu índice emissivo a Lei 10.101 de 2000, artigos mais importantes. É o artigo 2º, o 3º e o artigo 3º, parágrafo 2º, tá ok, gente? E aí, eu vou explicar para vocês aqui a questão do PLR. A participação nos lucros e resultados, ela é o seguinte: o empregador, ele não é obrigado a dividir lucros e resultados com os empregados dele, ok? Só que se o empregador resolver dividir esses lucros, dar para os empregados dele a participação nos lucros e resultados, eu tenho que entender, primeira coisa, é que a regra é que essa participação nos lucros e resultados não tem natureza salarial, tá ok? Não tem natureza salarial. Isso está lá na Lei 10.101 de 2000.
Abre nessa lei, marque esses artigos que eu pedi para vocês marcarem e dá uma lidinha. Não tem natureza salarial. O artigo 7º da Constituição também fala que a PLR não tem natureza salarial. Não integra a remuneração, não compõe a remuneração. É só a gente pensar, gente. Eu estou dividindo lucros e resultados da empresa com o empregado, isso ainda vai virar salário. E qual é o problema de eu dar algum benefício que é considerado salário? O problema é que isso aí repercute para os cálculos de todas as parcelas. Férias, 13º, tudo. Então, a legislação estabeleceu que o PLR, a participação nos lucros e resultados, a regra é que ele não tem natureza salarial. Então, ele não compõe a base da remuneração. Só que a Lei 10.101 de 2000, ela estabeleceu uma periodicidade em que o PLR pode ser pago. Então, eu não posso dividir lucros e resultados com os meus empregados na minha empresa todo mês, por exemplo. Porque a lei fala que eu posso pagar PLR no máximo 2 vezes ao ano, respeitado o trimestre civil. Então, eu posso pagar PLR no máximo 2 vezes ao ano, respeitado o trimestre civil, tá bom? O que quer dizer? O que é isso, Isa? Que às vezes vocês confundem que respeitado o trimestre civil seria de 3 em 3 meses. E não. Eu tenho que entender o seguinte, trimestre civil. O primeiro trimestre civil do ano é janeiro, fevereiro e março. Primeiro trimestre. Segundo trimestre, abril, maio e junho. Terceiro semestre, julho, agosto, setembro. São trimestres civis. Ou seja, ele começa em janeiro, os 3 primeiros meses. Então, o que a lei fala é que eu não posso pagar, eu posso pagar no máximo 2 vezes ao ano, e essas 2 vezes não podem estar dentro do mesmo trimestre civil. Então, quer dizer que eu não posso pagar janeiro e fevereiro. Porque, apesar de serem 2 vezes, estão dentro do mesmo trimestre civil. Eu tenho que respeitar os dois. Máximo de 2 vezes ao ano, respeitado o trimestre civil. Então, por exemplo, eu poderia pagar março e abril. Apesar de ser um mês depois do outro, não estão no mesmo trimestre civil, porque o primeiro trimestre civil é janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre civil é abril, maio e junho. Então, março e abril estão em trimestres civis diferentes. Tá vendo? Porque não é de 3 em 3 meses. É respeitado o trimestre civil. E aí, o que acontece? Olha no caso do Henriquinho. Ele está falando, olha lá, que ele quer que integre a parcela participação nos lucros e resultados da empresa em sua remuneração. Isso a gente sabe que não é, porque está escrito na lei, está escrito na Constituição. Já que de natureza salarial e paga nos meses de março e dezembro de todo ano. O empregador respeitou tudo. Ele estava pagando no máximo 2 vezes ao ano, porque ele pagou março e dezembro, e ele respeitou o trimestre civil, porque março e dezembro não estão dentro do mesmo trimestre civil. Tá ok? E aí eu tenho que entender que o PLR, ele só teria natureza salarial, se o empregador não cumprisse isso. Porque a regra é que o PLR não compõe a remuneração, isso está claro na Lei 10.101 de 2000. Agora, se o empregador, que não é o caso em questão, descumprisse, ou seja, pagasse 3 vezes ao ano, aí a consequência dele desvirtuar esse instituto é que a PLR ela passa a ter natureza salarial. Mas a regra é que a PLR não tem natureza salarial. Tá ok, gente? Então, nesse caso aí, o Henriquinho, ele não ia ter direito a essa PLR integrando a remuneração dele. E como que a gente escreveria na prova dentro do nosso formalismo? A gente colocaria o título, que é PLR,
E aí a gente viria com os 3 parágrafos. Primeiro parágrafo. O autor pleiteia a integração da parcela PLR em sua remuneração. O primeiro parágrafo é sempre o que o autor pediu. Segundo parágrafo. Referido pedido não merece amparo. O artigo 3º caput, bem como o parágrafo 2º da Lei 10.101 de 2000, estabelecem que a PLR não complementa a remuneração, não tendo natureza salarial. No caso em questão, a PLR foi paga dentro da periodicidade exigida pela lei, qual seja, máximo de 2 vezes ao ano, respeitado o trimestre civil. E aí, a gente vem com a nossa conclusão final. Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. Então, tranquilo esse ponto do PLR, gente? Estão vendo como a gente sempre vai dentro do mesmo esqueminha, dentro do mesmo padrão? Ah, Isa, eu posso escrever sempre desse jeito que você está colocando? Sim, sempre desse jeito, não precisa ter medo. É bom a gente ter um padrão, porque para o examinador fica mais visual, isso fica mais fácil. Vamos ver o que é mais que o Henrique, porque sim, Henrique pediu coisa demais, né, gente? Vamos ver o que é mais que o Henrique pediu. Ele aduziu fazer jus à restituição de 3 dias de salário no mês de julho de 2007, que foram descontados de forma equivocada de seu salário. E aí, vocês têm que olhar esse ponto aí, junto com aquele ponto lá de baixo, olha, juntou aos autos o atestado médico de sua mãe, de 2 dias em uma mesma semana de julho para justificar suas faltas. Então, ele está pedindo a restituição de 3 dias de salário no mês de julho de 2007, porque ele falou que foi descontado de forma equivocada. E ele também junta aos autos o atestado médico de sua mãe, de 2 dias em uma mesma semana de julho, como forma de justificar as faltas dele. E aí, gente, vamos olhar isso aqui, a questão dessa restituição aí que ele está pedindo desses descontos. Ele falou que o empregador, então 7 aqui, que foram os descontos. Ele falou que o empregador efetuou desconto de 3 dias de salário. E ele está pedindo a restituição. Primeira coisa que você vai fazer é ir no índice remissivo e fazer a remissão dos seguintes artigos para mim. Você vai fazer do artigo 462 da CLT, da súmula 342, do artigo 473 da CLT e do artigo 6º da Lei 605 de 49. Esse artigo 6º, caput, mais o parágrafo 1º, tá bom? Aí, o que acontece? Ele falou que ele quer a restituição desses 3 dias de salário que foram descontados dele. E ele falou que ele levou um atestado da mãe dele, ou seja, que ele foi acompanhando a mãe dele no hospital 2 dias na mesma semana de julho. E aí é muito tranquilo, porque quando você abre o artigo 473 da CLT, o artigo 473 da CLT, ele traz as hipóteses de faltas justificadas. Então, é por exclusão. Quer dizer que se você faltar pelo que está no 473, então abre o 473 lá para você olhar comigo. Se você faltar por algum dos motivos que está no 473, nesses casos o empregador não pode descontar, porque são consideradas faltas justificadas. Agora, se você faltar por algum motivo que não esteja no 473, o empregador pode efetuar o desconto. E você vai ler aí o artigo 473, que atestado da mãe, ter acompanhado a mãe no hospital, não é hipótese de falta justificada que está no 473. Então, quando ele quer a restituição de 3 dias de salário e me conta que ele faltou 2 dias na mesma semana para levar a mãe no hospital, ele já está me dando a resposta de que está certo que eu descontei.
Por quê? Ele só teria direito à restituição desses dias descontados, desses 2 dias, se ele tivesse faltado por alguma falta justificada, que tem que ser as elencadas no 473. Mas aí, o que acontece? Ele falou que eu descontei 3 dias. A questão dos 2 dias já ficou clara para a gente, porque os 2 dias eu posso ter descontado porque não é falta justificada. Mas como que eu vou justificar? Porque eu quero que seja tudo improcedente do autor. Como eu vou justificar esse 3º dia que eu descontei dele, gente? Então, ele levou aqui os 2 dias do atestado, mas ele está pedindo restituição de 3. E aí, gente, esse ponto eu tenho certeza que vai cair na sua segunda etapa da OAB de trabalho. O que acontece? Quando o empregado ele falta 2 dias na mesma semana de forma injustificada, e é claro que tem que ser injustificada, porque se for justificada pela lei, eu não posso descontar nada. Mas quando o empregado, na mesma semana, ele falta de forma injustificada, a gente já entendeu que eu posso descontar os 2 dias do salário dele, tá ok? Só que, mais que isso, o artigo 6º da Lei 605 de 49, ele estabelece que o RSR poderá não ser remunerado, ou seja, eu posso descontar o valor do RSR, repouso semanal remunerado, ele não será remunerado quando o empregado não for assíduo e pontual. Assíduo é comparecer todos os dias da semana. Pontual é comparecer dentro do horário. Então, a lei do repouso semanal remunerado, gente, ela conta para a gente que quando o empregado não vai a semana inteira, ou mesmo que ele vá a semana inteira, ele chegue atrasado, eu, empregador, posso descontar o dia de repouso dele. Eu posso não pagar o dia de descanso remunerado dele, que são aquelas 24 horas consecutivas. Então, gente, olha aqui que bacana. Esses 2 dias eu vou justificar que eu poderia ter descontado porque são faltas injustificadas. Porque não estão no 473. Agora, o 3º dia, por que eu, empresa, estou certa de ter descontado o 3º dia? Porque eu posso deixar de pagar o RSR quando o empregado não for assíduo e pontual na semana respectiva. E ele falou que ele faltou 2 dias na mesma semana para levar a mãe ao hospital. Então, ele faltou injustificadamente 2 dias, eu posso descontar 3. Se ele faltasse injustificadamente 3, eu poderia descontar 4. Porque eu desconto os dias injustificados e eu desconto também o dia do repouso semanal remunerado, sob a fundamentação de que ele não foi assíduo, porque ele não compareceu integralmente na semana respectiva. Tá ok? Como que a gente escreveria isso daí na nossa prova? Vamos lá? Eu colocaria o título, desconto. Primeiro parágrafo. O autor pleiteia a restituição de 3 dias de salário no mês de julho, em razão de ter faltado por ter levado a mãe ao hospital. O referido pedido não merece amparo. As faltas justificadas por lei estão no artigo 473 da CLT. No caso em questão, o atestado de 2 dias do comparecimento da mãe do autor ao hospital não se insere nas hipóteses legais. Sendo assim, falta injustificada. Ainda, o artigo 6º da Lei 605 de 49 estabelece que quando o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, ou seja, com assiduidade, não será devida a remuneração do repouso semanal remunerado. Eu venho para a conclusão. Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. Então, vocês estão vendo
como que a gente faz essa esquematização aí da nossa contestação e do nosso mérito. Tá ficando mais tranquilo para vocês? Se tiver com dúvida, gente, manda mensagem para a gente aqui pelo site. Não esquece de acompanhar o nosso Facebook, CEIA Centro de Estudos Isadora Ataide, o nosso Instagram, CEIA_BH, e podem me mandar também no meu pessoal no Facebook, que é Professora Isadora Ataide, que eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Então, a gente viu a ação trabalhista, a gente está vendo agora a contestação, e lembre-se, depois que acabar a contestação, vocês já são capazes de fazerem 2 simulados, porque esse nosso curso tem 3 simulados, não é isso? De peça. Então, acabando a contestação, vocês vão poder fazer o simulado. Mas a nossa contestação não acabou, porque eu fiz ela grande para a gente poder ver muita coisa. Mas eu volto continuando no próximo bloco.